Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fé e Crenças. Então, sim, os santos dos últimos dias acreditam mesmo que por meio da expiação infinita de Jesus Cristo, nós mortais temos o potencial de um dia, após essa vida, nos tornarmos semelhantes a Deus. Essa ideia pode parecer super arrogante, mas por favor entendam que acreditamos que esse conceito, também conhecido como definição ou teose, é possível somente por meio da expiação e da graça de Jesus Cristo. E não é possível de nenhuma outra maneira. Lawrence Snow, que já foi presidente da igreja e profeta também, disse: como o homem é agora, Deus um dia foi. Como Deus é agora, o homem pode vir a ser. Pouco foi revelado sobre a primeira metade dessa citação, e consequentemente, pouco é ensinado sobre ela. Mas a segunda metade se tornou uma de nossas doutrinas mais fundamentais. E é disso que vamos falar nesse vídeo. Todo esse conceito de teose não é uma ideia nova. Por exemplo, pense no que os seguintes versículos da Bíblia significam no contexto de nos tornarmos semelhante a Deus. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina. Lá em 2 Pedro 1, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura como ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Lá em Romanos 8. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3. Como o autor Norman Russell, que não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, uma vez disse: está se tornando cada vez menos necessário no mundo da língua inglesa se desculpar pela doutrina da definição. Em tempos passados, ela era considerada altamente esotérica ou mística, se fosse admitida como cristã. Nos últimos anos, uma grande quantidade de obras sobre definições em padres, desde Irineu até Máximo, o confessor, confirmou a base patrística da doutrina. E alguns desses primeiros padres da igreja escreveram: Deus se fez homem para que o homem pudesse, um dia, se tornar Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, através de seu amor transcendente, tornou-se o que somos para que ele possa nos levar até mesmo o que ele próprio é. O que o homem é, Cristo estava disposto a ser, para que o homem também possa ser o que Cristo é. Deus nos fez para que nós possamos nos tornar participantes da natureza divina e compartilhar sua eternidade, e para que possamos nos tornar semelhantes a Ele por meio da deificação pela graça. Deus criou todas as coisas para que o homem possa ser salvo e deificado. E as citações continuam, mas todas essas frases não querem dizer que esses primeiros padres concordavam uns com os outros, ou com a gente hoje sobre o que exatamente a definição é. Mas ao longo do tempo, essa ideia geral foi sendo esquecida. O motivo disso é que na igreja primitiva, as ideias sobre a natureza de Deus e suas criações evoluíram, aumentando a distância entre nosso ser e o ser de Deus. Em outras palavras, as pessoas acabaram pensando que essa ideia de deificação era como acreditar que uma maçã poderia se tornar uma laranja um dia. Os santos dos últimos dias acreditam que a diferença entre o homem e Deus é significativa, mas é uma diferença de grau e não de essência. É a diferença entre uma semente e uma árvore, um botão de rosa e uma rosa em si, um filho e um pai. Realmente acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim concordamos com o Evangelho de Filipe nas escrituras de Nag Hammadi. Um cavalo gera um cavalo, um homem gera um homem, um Deus traz à luz a um Deus. Talvez seja por isso que nós lemos nos Salmos: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Acreditamos que cada um de nós nasce com uma semente de divindade dentro de nós mesmos. C.S. Lewis escreveu: é algo sério viver em uma possível sociedade de deuses e deusas, lembrando-se de que a pessoa mais apática e desinteressante com que você conversar pode um dia se tornar uma criatura que você seria fortemente tentado a adorar. Não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. É bem normal as pessoas terem algumas preocupações sobre esses ensinamentos. Por exemplo, Ted R. Callister levanta a questão: Deus fica prejudicado, degradado, diminuído ou destituído do seu trono só porque ele deu aos outros a capacidade de se tornar como ele é? E a sua resposta foi: a capacidade de honrar e adorar é ampliada com o intelecto, a emoção, a cultura e os esclarecimentos espirituais. Consequentemente, quanto mais nos tornamos como Deus, maior é a nossa capacidade de prestar homenagem a Ele. Nesse processo de elevar os homens rumo aos céus,
Deus multiplica sim ulteriormente sua própria honra e assim é honrado mais, não menos. Alguns perguntam se essa doutrina da deificação significa que queremos substituir Deus. A resposta para isso é claro que não. Não é só porque um filho cresce e se torna pai que ele não tenha mais pai. Faz sentido? Outros se perguntam se essa crença faz os santos dos últimos dias politeístas. Se tem outros deuses em algum outro lugar no universo, além dos nossos pais celestiais e Jesus Cristo, eles não são uma preocupação para nós. Eles não nos afetam de forma alguma e não temos nada a ver com eles. Acreditamos que Deus quer que aprendamos as coisas que Ele sabe e façamos as coisas que Ele faz. É para isso que pensamos que a eternidade serve. Isso pode parecer o auge da blasfêmia para algumas pessoas. Para outras, soa como o auge da adoração. Existe uma maneira maior de louvar a Deus do que seguir aos seus passos? Existe algo mais gratificante para Deus do que nos elevar para nos tornarmos como Ele é? Bom, tem muito mais coisas que poderíamos falar sobre esse assunto, mas vamos deixar para um outro vídeo, uma outra ocasião. E se ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que nós vamos responder a todas as dúvidas de vocês. E já deixa esse like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!